no ar mais uma edição do programa Jundiaí Entrevista e hoje nossa convidada é a Marisa Pomilho. A Marisa é fonoaudióloga e é fundadora da ATEAL. Oi Marisa, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. ATEAL, o que significa essa sigla? Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem. Muita gente conhece a entidade por ATEAL, mas nem imagina direito o significado, né? Exato. Ela trabalha com a audição porque ela foi fundada com o propósito de trabalhar a comunicação de um modo geral. Trabalha com a audição e todos os distúrbios de comunicação. E ficou legal, a sigla ficou bonita de falar, ATEAL. É até gostoso de falar. E conta um pouquinho pra gente sobre a sua formação, antes da gente falar da entidade. A minha primeira formação foi em fonoaudiologia e aí quando a gente começou a criar a instituição, pela necessidade de trabalhar uma equipe interna, interdisciplinaridade, eu fiz uma formação psicanalítica, aí eu fiz a capacitação, a especialização em psicanálise. Dentro ainda do trabalho em que a gente vinha propondo na instituição, na área educacional para os deficientes auditivos, porque a ATEAL ela inicia com um processo de reabilitação. E à medida em que vai crescendo, a gente percebe que tem que colocar essas crianças na escola e capacitá-las dentro da sua idade. Aí eu fui fazer mestrado em educação, fiz mestrado em educação e durante um período eu fiz uma especialização fora do Brasil, na área da deficiência auditiva também, eu fiquei na Iugoslávia, onde a técnica e toda a metodologia para a deficiência auditiva trabalha com toda a parte sensorial das pessoas. E o surdo lá tem uma linguagem e uma comunicação muito boa. E aí a minha preferência foi lá, não só pelo sentido técnico e do comprometimento da deficiência auditiva e da tecnologia, mas porque eles também trabalham com a percepção sensorial do indivíduo como um todo. Então, eles enxergam não a surdez, o indivíduo surdo na sociedade. E hoje é assim que vocês fazem, né? A instituição também. Sim, desde que a gente fundou a instituição, a nossa visão era de ter um indivíduo, uma pessoa que a gente considera dentro da sua família, da sua comunidade e dentro da sua realidade de desenvolvimento cognitivo, porque o surdo, durante muitos anos, ele foi considerado como uma pessoa com deficiência. E a deficiência intelectual ou a deficiência sensorial dele não atrapalha em nada na aprendizagem e nas tomadas de decisões da vida pessoal dele. Existe sim caso de quem tem uma deficiência intelectual e também é surdo e aí tem essa dificuldade, mas não é regra. Não, não é regra. Existe a deficiência múltipla e uma deficiência associada a uma deficiência auditiva. Nós temos a última pesquisa que nós fizemos nos bebês, né? Nós testamos 8.794 bebês, fizemos um levantamento desses bebês de 2003 a 2006 para ver a evolução deles, né? E a gente terminou agora qual foi esse desenvolvimento, e nós percebemos o seguinte, a criança que vem com uma perda auditiva e tem uma outra deficiência associada, às vezes essa deficiência é mais acentuada e precisa de um atendimento em duas instituições ou em duas áreas, e existe bastante, é um índice grande sim, não é um índice pequeno não. Agora, para a gente se situar, né? A ATEAL ela foi fundada em 1982, aqui mesmo em Jundiaí. E o que te levou a criar essa entidade? O que me levou a criar a instituição é que a gente via que o deficiente auditivo era cuidado como um deficiente mental. Ele estava dentro de uma instituição que não era o espaço adequado para ele. E você viu isso durante os seus estudos de graduação? Isso, durante a minha formação mesmo. Quando veio o primeiro paciente para que eu pudesse atender, encaminhado por um dos professores meus de faculdade, eu percebia em que não tinha uma adequação, ele era uma pessoa bastante normal, tanto que hoje ele é funcionário público concursado, ele trabalha na Secretaria de Saúde, é um excelente profissional. Esse que te inspirou? Me inspirou, que é o Juliano Savieto e o Pedro Savieto, e o irmão dele é arquiteto, é engenheiro. E eles têm uma formação muito boa, por sinal. Foram eles que inspiraram o início da ATEAL e a busca de conhecimento para que a gente pudesse fazer dos deficientes auditivos pessoas com capacidade de estar incluídas no mercado de trabalho e estarem atuando. E no começo você teve apoio, você teve que conhecer burocracia de criação de uma instituição, foi difícil? Tudo é muito difícil quando você tem uma instituição de terceiro setor, porque o terceiro setor também teve uma evolução
quase que junto com toda a nossa legislação. Então, assim, a Constituição veio e acrescenta alguns dados, a LDB vem e acrescenta alguns dados, o Conselho da Criança e Adolescente vem com a sua normatização, depois nós tivemos o LOAS, tivemos o SUS, e tudo isso vem junto, né, dentro de uma política pública que você quer que seja incorporada para aquela pessoa, para essa área de atuação que você está trabalhando, e você tem que se atualizar. Ao mesmo tempo, você tem que acompanhar uma equipe técnica que tem que dar conta disso, da evolução dessa ciência e da tecnologia para a deficiência auditiva com os aparelhos auditivos. E então, é um composto de situações tão diferentes para você gerenciar, que tem momentos em que você sai de um papel de quer dizer, de trabalhar com a ciência para trabalhar com a gestão. E você sai da gestão para ir trabalhar com a técnica ou com a metodologia que está aí surgindo. E você não pode esquecer dessa família que está ou não amparada e que tem ou não condições de trazer, porque muitas vezes a expectativa de fazer o deficiente uma pessoa incluído na sociedade tem uma família por trás dele que não tem uma cultura para isso, ou tem a cultura da mudez ainda. E aí fica complicado para você trabalhar, porque o rótulo é da deficiência, não é da surdez apenas, ou de uma deficiência auditiva. Então, aí a gente lembra do termo surdo-mudo. É tão falado e tão popular. Surdo-mudo não existe. Não existe. Nós, durante muitos anos, até usamos bastante esse slogan, surdo-mudo, apague essa ideia, porque é um rótulo em que a sociedade colocou para distanciar o surdo da sua possibilidade de comunicação. Não é o surdo que tem a dificuldade de comunicação, é o ouvinte que tem a dificuldade de comunicação. Então, o que o ouvinte fez? Ele, o surdo é mudo. E esse termo é tão usado que, às vezes, você está conversando com uma professora ou com uma pessoa e ele fala, ele é surdo-mudo, mas vem naturalmente. Então, para a gente quebrar, né, uma cultura e introduzir uma outra forma de pensar, demora muito tempo. O que nós precisamos de fazer é mostrar que esses surdos são capazes de falar, independente se é uma comunicação gestual, por libras, ou se é uma comunicação oral. Mas a gente precisa de mostrar que eles têm essa capacidade. Eles têm uma escrita muito boa, eles podem ir muito bem na escola, desenvolver muito bem a sua redação, a leitura, a compreensão de texto. Não altera nada disto, porque todas as estruturas neurológicas deles estão preservadas. E é interessante que muitos deles, eles falam e a gente consegue entender, né? Lógico que eles têm uma certa dificuldade, acho que até em dosar o tom da voz por não ouvirem, mas até para dar entrevista, a gente consegue sempre alguém lá disposto a isso. Consegue, e eles têm uma fala boa, tem alguns que têm uma fala muito boa, outros, como você diz, às vezes o aparelho auditivo, tem alguns que rejeitam durante muito tempo o aparelho auditivo, então eles vão ficar com essa dificuldade de fazer o feedback ou de monitorar a sua altura de voz. E aí eles têm uma denasalização, ou então tem uma voz mais opaca ou menos modulada. E por isso a gente tem que ter alguns projetos nessa área, de expressão corporal, de canto ou de musicalidade, de leitura em voz alta, de trabalhar bastante esse ritmo deles para que eles criem um feedback e saibam a altura que eles têm que Eles conheçam os próprios limites, né? Exato. E, bom, então lá, hoje, que você já tem toda a estrutura, tem a sede própria, né? Que a gente lembra quando estava construindo, ainda ali pertinho do Paço Municipal. Onde era mesmo antes? Antes era no Jardim Pacaembu. E antes foi no meu consultório. Ela começou na Rua Anchieta, onde era o meu consultório, que eu cedia 2 dias para atender deficiente auditivo, porque eu comecei, na verdade, atendendo as crianças mais carentes. E aí foi aumentando e nós precisamos de transformar numa instituição. Convidei os pais, explicamos da necessidade, consultei na época o que era melhor, ser uma instituição ou ou o governo fazer um trabalho nesse sentido. Nós trabalhamos bastante em 1982, o maior sucesso das entidades eram aquelas criadas por pais. Aí eu convoquei os pais e nós fizemos um estatuto, fizemos um regimento interno e criamos a instituição com um foco em pesquisa, porque eu acredito que só o indicador te dá a mudança de atitude que você tem que ter com relação àquilo que você está trabalhando. Eu estou trabalhando com a deficiência auditiva, quando a gente cria uma instituição para a deficiência auditiva, eu não vou trabalhar a vida toda com a deficiência, eu quero diminuir essa incidência, eu quero melhorar a qualidade de vida delas. Então,
tudo isso estatutariamente você já tem que colocar. Então, o nosso foco era desenvolvimento de pesquisa e indicadores para um trabalho científico nessa área. E aí a gente caminhou nesse sentido, tanto que a gente começa como reabilitação, só fazendo reabilitação. Aí quando a gente vê que os indicadores, por exemplo, das crianças que nascem, se a gente conseguisse diagnosticar no berçário, a gente iria resolver o problema de 80% das crianças que chegavam tardiamente no consultório, porque as crianças vinham para um atendimento com um diagnóstico de deficiência auditiva depois de 4 a 6 anos. Se a gente traz para o berçário, a gente vai diminuir em 80% esse diagnóstico tardio. E aí a gente começou a trabalhar numa política pública de trazer a audiometria no berçário. Nós implantamos em Jundiaí, em 2001, a audiometria em berçário quando ainda nem era lei, nem obrigação. A política hoje pública... é o teste da orelhinha? O teste da orelhinha. Só que aqui já era feito antes de ser oficialmente o teste da orelhinha. Exato. Antes de ser oficialmente o teste da orelhinha, nós já fazíamos no berçário de Jundiaí, como uma política pública do secretário de Saúde, na época, que a gente mostrou para eles esses indicadores que agravavam e retardavam a aquisição de fala. Isso tudo vai dar um custo no futuro maior, né? E aí, se você faz uma interferência antes, você acelera o processo de desenvolvimento dessas crianças. São quantos atendidos, que já não são só crianças, né? Hoje vocês atendem várias idades e várias cidades também. Isso. Então, no teste da orelhinha, nós já testamos 53 mil bebês, né, de 2001 até agora, até 2016. E aí a gente já tem os dados, os indicadores de quantos surdos eles estão em reabilitação, eles vão para o implante coclear, ou ficam no atendimento só com a adaptação e indicação de aparelho, orientação para a família. Cadastrados na instituição, que passaram pela instituição até agora, nós temos 68 mil pessoas cadastradas de prontuário, né, que são atendidos. Nós atendemos uma média de 2.700 pessoas por mês, dos 19 municípios que nós temos convênio. 19 cidades, entre elas Jundiaí, onde tudo começou. E a gente volta daqui a pouquinho para falar mais sobre o trabalho da Marisa na ATEAL. Jundiaí Entrevista, de volta hoje com Marisa Pomilho, fundadora da ATEAL. Marisa, você além de fundadora, é superintendente da ATEAL hoje em dia. Já foi presidente também? Não. A presidência da instituição é sempre composta por voluntários. Agora, neste final de ano, nós temos eleições da diretoria, então se as pessoas quiserem compor a diretoria da ATEAL ou o colegiado da ATEAL, pode estar presente nas nossas reuniões, que acontecem uma vez por mês, onde nós colocamos todo o planejamento, tanto financeiro como de atuações. Esse colegiado, diretor de diretoria e presidência, assumem e respondem por ele, assinam, e nós prestamos conta de todo o serviço e de todos os projetos, programas, a parte financeira. Então, é um colegiado de voluntários, são 15 membros voluntários que compõem a diretoria da ATEAL. E quantos anos cada gestão? 3 anos, é uma gestão de 3 anos. Muito bacana. E a gente estava conversando, né, falando sobre o teste da orelhinha. Então, hoje, o teste da orelhinha, que Jundiaí foi pioneira, é um teste obrigatório no Brasil inteiro. É um teste obrigatório em todas as maternidades. Toda mãe deve saber que ao levar o seu filho embora da maternidade, ao sair da maternidade, ela tem que ter feito o teste da orelhinha ou estar agendado para o teste da orelhinha. Por exemplo, em Jundiaí, no HU, toda mãe já sai com o teste da orelhinha. E aí, se acusou alguma coisa, ele tem que fazer o retorno e o acompanhamento na ATEAL. Quando essa mãe não retorna, a gente aciona o Conselho Tutelar, que prontamente nos ajuda a trazer essa mãe de volta e mostrar da importância do acompanhamento. Nas maternidades particulares, as mães que saírem devem exigir o agendamento logo nas primeiras semanas ou no primeiro mês. E esse teste, ele é simples? Ele não tem, por exemplo, do pezinho fura o pezinho? Não. O da orelhinha, nós temos até um filme muito lindo de uma criança dormindo com um eletrodozinho aqui na testinha, assim, ele dormindo, ele dá uma risadinha, porque não incomoda, não atrapalha, ele é invasivo, não tem... E aí tem um registro eletrofisiológico da curva audiológica. Bom, é o primeiro ato de cuidado e prevenção com relação à saúde auditiva daquele ser, né, que acabou de chegar. Mas caso se desenvolva algo
mais para frente, que não pôde ser previsto, aí vocês entram com o atendimento lá na instituição, com uma série de terapias, atividades. Quais são as principais atividades, assim, o passo a passo para você ser atendido na ATEAL? Ele sempre vem, se ele vem de uma unidade básica de saúde, se ele vem pelo SUS, porque nós temos o atendimento SUS, o atendimento particular e o atendimento conveniado. Então, tem muitas empresas também que têm convênios, alguns planos de saúde, tem o atendimento particular e tem o SUS. 80% da nossa clientela é SUS. Ele vem através do agendamento na unidade básica de saúde. Então, ele passa pela unidade, o médico já encaminha, direciona e a Secretaria de Saúde faz o agendamento. Então, nós destinamos, através da Secretaria de Saúde, pelo Ministério da Saúde, 175 aparelhos auditivos por mês. São 34 pessoas de Jundiaí que recebem aparelho auditivo, no montante de 75. Os outros vão para os outros municípios, para os outros 19 municípios. São 75 aparelhos auditivos que o Ministério da Saúde disponibiliza para Jundiaí. E a pessoa não paga nada? Não paga nada. Aí ela vem, ela passa por uma audiometria, então é muito importante isso, porque a audiometria tem que ser compatível com aquele aparelho que ela vai usar, faz o teste do aparelho, acompanha a indicação e adaptação, e aí depois de um tempo ele também tem que retornar para ver se está usando adequadamente ou não. Se é uma criança, ele já imediatamente inicia um acompanhamento com a mãe, orientação para essa família, indicação e adaptação do aparelho, se está na escola ou não, a inclusão à escola. E uma das coisas importantes para falar, que é uma conquista desse governo e até do deficiente auditivo nesse momento, foi a inclusão dos professores na sala de aula de Libras. Toda criança surda na escola regular, do ensino regular de Jundiaí, eles têm um intérprete de Libras. E se a gente conversar com cada mãe e com cada professora, a diferença que deu na aprendizagem da criança é fantástica. A criança muda de personalidade, porque ela se sente incluída, ela se sente compreendendo aquilo que está acontecendo na sala de aula. E isso é muito significativo. Os colegas devem ter um ganho com isso também, porque acabam aprendendo alguma coisinha de Libras, Com né? certeza, e o mais importante, os amigos todos sabem que no mundo existe a surdez e que não é uma coisa tão assustadora, que as pessoas podem se tornar amigos e podem compartilhar e aprender juntos. Então, vocês ofereceram o curso de Libras para esses profissionais poderem dar assistência dentro da sala de aula? Ou eles já tinham esse conhecimento? É uma legislação, né, que exige que o professor tenha. A política pública é que implanta ou não. Então, a política pública de Jundiaí implantou, né, acatou essa política, essa legislação, e nós orientamos esses professores e acompanhamos, porque não é apenas você ser um intérprete. A nossa ideia é de que ele seja um educador, que ele ajude essa criança a desenvolver essa aprendizagem. Ele não fique ali só na função de interpretar o que o professor está falando, mas sim de sentir essa criança, que ele seja um educador com capacidade em Libras. Então, nós fazemos a reciclagem desses educadores de Libras. A gente conversa sobre a patologia dessas crianças, porque muitas dessas crianças também têm algumas delas têm uma patologia associada. E é importante que o professor ou o intérprete de Libras saiba como é que ele vai facilitar a aprendizagem daquela criança na sala de aula. Tem criança surda cega, e aí a gente tem que verificar que esse intérprete de Libras precisa de fazer um curso, né, de estimulação para poder ganhar mais, empoderar-se mais de conhecimento para poder ajudar essa criança. Então, este olhar amplo para o intérprete de Libras é muito importante. Então, você falando assim, eu escuto muito você falar surdo. Não é politicamente incorreto a gente falar surdo? Não. Não precisa falar deficiente auditivo? Não. Surdo ou deficiente auditivo. Tá? É bom a gente saber disso, porque às vezes a pessoa... Eu vi isso recentemente numa polêmica que uma apresentadora falou sobre homossexualidade e homossexualismo. Às vezes você está falando o termo sem o conhecimento e acaba ofendendo alguém, né? Uhum. Eu sempre pergunto para não errar. E muitos desses seus alunos, eu falo seus alunos porque são da ATEAL, tá? Eles desenvolvem tão bem que depois eles acabam indo para o mercado de trabalho. Vocês têm alguma parceria com empresas, alguma coisa do tipo? Nós temos um setor na instituição que cuida só do mercado de trabalho.
E aí as empresas ligam para lá, a gente capacita, a gente faz a inclusão. Em algumas empresas a gente faz até a comunicação visual da empresa para que ele saiba que a luz acendeu, é uma emergência, então é para sair. E a gente coloca alguns letreiros também em Libras, né? Se a criança usa Libras ou se o indivíduo usa Libras, para que as pessoas também saibam. A gente faz a integração na empresa, então nós temos todo um trabalho junto com a empresa. Tem um setor que cuida só desta área, né? E dá toda a assessoria para a empresa. Todas as empresas que precisarem, a gente tem esses serviços para oferecer. E aqui em Jundiaí tem sido boa a aceitação, a contratação? É muito boa da parte da empresa, que nos procura e quer cada vez mais melhorar, e às vezes eles proporcionam até para o grupo interno um curso de Libras, então nós damos um curso de Libras interno para a empresa. E para o deficiente auditivo tem uma coisa muito interessante, porque às vezes eles voltam lá para a instituição e falam assim, eu queria aprender mais na TL porque eu quero ser chefe lá na empresa. E aí eles também objetivam crescer como pessoa e como profissional. E às vezes eles procuram cursos também para capacitar melhor, para que eles possam desenvolver mais e seguir à frente, porque eles acabam tendo uma vida normal. É que a gente fica tão preso à deficiência que a gente esquece que eles vão criar os seus filhos, eles vão ter o seu carro, vão viajar, E o que é interessante na TEL, e que a gente gosta sempre de dizer, é o seguinte, nós somos um porto. A gente quer que eles naveguem e que eles caminhem. Mas se eles precisarem, a gente está ali para qualquer emergência. E é muito interessante porque a gente percebe que eles usam a instituição para isso mesmo. Eles voltam, quando tem qualquer dificuldade. Se eles têm, às vezes, uma dificuldade com os filhos, na educação dos filhos, eles voltam lá. Se eles têm uma dificuldade no emprego que não está entendendo, eles voltam. Se eles têm uma dificuldade no banco que não estão entendendo, eles vão lá pedir um auxílio. Então, tudo eles buscam, e isso é uma referência, isso dá um prazer enorme de saber. Então, aquele sonho seu lá do começo hoje tomou uma proporção assim que você nem imaginava. Exato, eu acho muito gratificante quando você vê um surdo realmente falando. Às vezes, nós temos um filme de uma criancinha que ele fala assim, eu sou um pouquinho surdo desse ouvido, mas desse daqui eu já estou ouvindo bem melhor, então, e falando isso normalmente, entendeu? Sem medo e sem vergonha. Sem medo e sem vergonha, que foi diagnosticado tardiamente até essa criança, porque ele ficou como uma suspeita de que falava errado, porque 12% das crianças em idade escolar têm uma deficiência auditiva. E eles passam desapercebidos, passam como crianças com dificuldade e não vão para uma audiometria. Então, uma outra política pública que a gente quer implantar é, até 6 anos, as crianças têm que ser avaliadas audiologicamente. Nossa, seria maravilhoso. Exato, né? Agora, antes da gente acabar o programa, eu acho importante a gente lembrar que vocês sofreram furtos, assaltos, e a entidade, ela vive com pouca verba, com dificuldade financeira. E vocês agora aceitam também o comprovante, o cupom fiscal, quando a gente não coloca o nosso CPF. Esta é a maior ganho que a gente está tendo ultimamente, é com esse cupom fiscal. Se as pessoas quiserem colocar o número do nosso WhatsApp, né, e fotografar a hora que está, por exemplo, você vai almoçar, pegou a notinha, você não colocou o seu CPF, coloca a notinha aqui, fotografa e já manda para a TEL. E é bom já fazer na hora, porque já depois esquece ou até apaga, né? Exato, exato. E aí nós cadastramos e não tem o problema de duplicidade, porque assim, se eu jogar e alguém pegar, e não tem, porque a Receita Federal não permite isso, o programa não permite repetir uma nota fiscal. Então, se você fotografou e mandou, para nós é muito importante, nós estamos obtendo muita resposta com relação a isso, e isso é uma fonte de renda muito grande para nós. Então, você lembra de cabeça o número do WhatsApp ou o pessoal encontra no site? No site, não lembro. Site ou direto lá na TEL. Quem sabe fazer uma visita, né? É aberto assim para as pessoas poderem conhecer? Sempre. As pessoas acho que devem conhecer e devem, sabe, agendar um horário, estar indo na TEL para que possa conhecer melhor o trabalho, onde pode fazer um trabalho voluntário, pode também digitar nota fiscal paulista, pode ser um auxiliar ali no nosso jardim sensorial. Comprar alguma coisa na cantina. Comprar alguma coisa na cantina, né? Tem muitas atividades que podem ser desenvolvidas ali na TEL. E se eu quiser, por exemplo, fazer um curso de Libras, assim, sem compromisso, só para eu entender um pouquinho, vocês têm? É muito têm? Importante. Nós temos vários cursos de Libras, de quinta-noite, de sábado, e nós vamos ter agora dia 10 de setembro, que é o Setembro Azul, nós vamos ter várias oficinas. Então, as pessoas que quiserem conhecer um pouco de Libras e conhecer do trabalho dessas crianças que estão lá dentro da sala de aula e o que o intérprete faz,
dê uma passadinha na ATEAL. Vai ser um sábado de manhã, de 9 a meio-dia. Vai ser um dia bem gostoso e as pessoas vão aprender um pouquinho e conhecer mais o trabalho da instituição. Eu só sei a minha letra L. Acertei? Obrigada, Marisa, pela sua entrevista. Sucesso na ATEAL. E a gente vai ficando por aqui. Jundiaí Entrevista volta na quarta-feira, às 8h30. Até lá!